Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder entrevistar a dona de uma grande história na área da estética e da biomedicina aqui da nossa cidade. Falou dela, a biomédica esteta Luanda Neves, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Luanda, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma Muito honra obrigada. imensa poder te receber aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. É sempre um prazer estar aqui com você, né? Mais uma vez, agora um podcast primeira vez. Sim. Obrigada pelo convite. Para começar nosso bate-papo, antes da gente poder entrar no que você faz dia após dia, como está a Luanda Neves mentalmente falando? Bem, muito bem. E pensando na sua resposta, o que você faz para poder ficar com a saúde mental em dia, positivamente falando? Eu acho que o que me ajuda muito é a atividade física, sabe? Os treinos, o cardio. Na verdade, às vezes eu nem tenho necessidade de fazer um cardio, mas eu gosto de ir fazer uma caminhada, porque eu acho que me ajuda Sim. a organizar meus pensamentos, né? Colocar meus pensamentos em ordem. E é isso. Atividade física. Pensando na questão mental, eu acho que é um ponto pacífico que esse tipo de debate, esse tipo de assunto, ele ficou em voga na sociedade muito por conta de tudo que nós vivemos na pandemia, ou seja, a partir de 2020. É claro que se debatia, mas antes da pandemia não se falava tanto sobre saúde mental igual se fala hoje, nos tempos atuais. Haja vista que nós temos visto aí, e todo mundo tem um amigo, uma amiga, ou um conhecido, ou até mesmo um parente, que é psicólogo, ou um médico psiquiatra, ou até mesmo um terapeuta, e nós estamos vendo, presenciando, o quanto que esses profissionais estão ganhando de importância para a sociedade e para todos nós seres humanos aqui na Terra. E, como eu disse, o debate sobre saúde mental ele ganhou muita força, muito por conta de tudo que o mundo viveu na pandemia. Certo. Pensando no momento pandêmico, o que a pandemia deixou de legado para a sua história de vida? A pandemia. Então, na pandemia, a gente ficou aquele tempo preso, aquele tempo de quarentena. E isso faz a gente valorizar mais os laços, né? O contato com as pessoas. Igual eu fico pensando muito quem trabalha home office. É muito bom, né? Você poder trabalhar de casa. Mas eu fico pensando nessa questão de socialização. Sim. Porque quando você trabalha, tem aquela equipe, tem seus colegas de trabalho, você socializa mais. Eu acho que isso é importante. Eu acho que nós precisamos disso. Como era a Luanda Neves nos tempos de escola? Nossa, E essa risada entregou. gente, eu era terrível. Eu era aquela aluna que sentava assim no fundão, que fazia bagunça. E tinha uma turminha assim, tinha a minha turminha e tinha a turminha que hoje ela é minha cunhada. Olha isso, gente. Olha Mas a vida. gente vivia assim, em pé de guerra, a gente se odiava. Sim. Escrevia bilhetinho uma pra outra, falando que ia bater na outra no final da aula. E eu morava na roça, né? Sim. E ela ia e escrevia assim, escrevia lá, Luanda, DR, da roça. E, nossa, eu ficava assim, só o ódio. A Michelle, minha cunhada. E aí depois, e a gente vivia em pé de guerra na escola. E aí depois, quando meu irmão começou a namorar com ela e falou que ia casar com ela, eu falei, não, você tem Não é certeza? Não é possível. E ele me chamou pra ser madrinha. Eu falei, não, aí já é demais, né? Ela vai ficar na minha família e eu ainda vou ter que ser madrinha. Aí depois de um tempo, depois de uns anos de casados, a gente criou uma amizade e hoje eu considero ela como uma irmã. Legal. Uma irmã. É a vida, né? É a vida. Mas a gente... Que coincidência, hein? A gente vivia em pé de guerra, a gente implicava muito uma com a outra, era terrível mesmo, E como você mesma disse, o tempo de escola, ele é muito nostálgico, né? Ele acaba fornecendo para toda a nossa história de vida aqui na Terra inúmeras lembranças e momentos inesquecíveis, maravilhosos. Igual você falou aí, pô, era muito bagunceira, ficava na turma do fundão. Mas eu era tinha essa inteligente. relação. Menos mal, muito menos inteligente. mal, que bom. Tinha essa relação
belicosa com quem viria a ser a sua cunhada. Ai, meu Enfim, Deus. é um tempo que nós carregamos com muito carinho, porque nós temos na cabeça, na mente, inúmeras boas lembranças desse período. Feita essa pequena introdução, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que, quando você passa em frente ao colégio que você estudou, na sua cidade natal, vem na sua cabeça na hora, independentemente do dia, do horário, do que você esteja vivendo no momento. Acho que é as amizades que a gente faz. As amizades que a gente faz na escola, a gente leva pra sempre. Igual muitas das minhas amigas, dos meus amigos foram embora do Brasil. A maioria casou, tem filhos, né? Construíram a sua família, suas carreiras. Mas a gente sempre tem aquela amizade, pode passar anos sem se ver, que o carinho é o mesmo. Acho que isso é muito importante, as amizades. Qual que é o professor ou professora da sua vida? Professor da minha vida. Do tempo de escola. Tempo de escola. Christian me marcou muito. E hoje em dia ela dá até aula de reforço para minha prima aqui em Valadares. Olha as voltas do mundo. Qual que é o nome dela? Christian. Pensando na sua versão já adolescente, adulta, você que escolheu a estética para sua vida ou a estética que te escolheu? A estética que me escolheu. Porque eu passei, né? Vim para Valadares para poder fazer outra faculdade, nada a ver com estética. Qual seria? Engenharia de produção. Cheguei a fazer 3 períodos, acredita? Tão antagônico assim. Nossa, nada a ver, né? Fiz 3 períodos de engenharia de produção. E aí, vi que não era pra mim, tranquei a faculdade e tava trabalhando em farmácia. Depois saí dessa farmácia e comecei a trabalhar em outra farmácia. E aí, um dia eles estavam panfletando e eu nunca pegava panfleto. Sim. E aí, passaram, né, entregando o panfleto. Falando, nossa, acabou de chegar em Valadares, faculdade de estética. Quando eu peguei aquele panfleto, eu falei, poxa, faculdade de estética, que legal. Vou ligar lá pra ver. Aí, liguei. Já marquei pra fazer o vestibular. E fui. Passei no vestibular, já matriculei, já comecei. Fiz, né, 3 anos da faculdade de estética. Só que na época que eu fiz, era estética e imagem pessoal. Sim. Não tinha estética e cosmetologia. Tanto que a minha pós eu fiz em Belo Horizonte, eu fiz a pós em cosmetologia avançada. Pensando no que você faz, antes de a gente poder entrar para a biomedicina, perdão. O que é ser uma esteticista? Elevar autoestimas. Porque a pessoa, quando ela busca um procedimento estético, ela não quer só ficar mais bonita, ela não quer só se sentir bonita. Por exemplo, vou fazer uma limpeza de pele. Não é só ficar com a pele limpa, a pele clarinha. Vou fazer uma depilação a laser. Não é só uma eliminação de pelos. Eu quero me sentir bem. A pessoa, ela quer se sentir bem, ela quer ter uma autoestima bem, ela quer olhar no espelho e gostar do que ela tá vendo. É uma pessoa que tá escolhendo se priorizar. Sim. Porque, às vezes, em determinados momentos da vida, ela deixou de se priorizar. Então, às vezes, ela busca fazer um procedimento, ela tá querendo ali um acolhimento. Ela quer... Porque a gente também é psicóloga. Então, a gente conversa, a gente dá um apoio, um ombro amigo. Porque as nossas pacientes, elas viram nossas amigas, nossos amigos. É importante a gente ter esse laço, né, de amizade. Pensando na área da estética, e principalmente na função de uma esteticista, eu, como leigo, observando nas redes sociais Sim. e conversando com pessoas ligadas a essa área, eu tenho percebido, Luanda, que tem crescido bastante essa área aqui na nossa cidade, especificamente falando, governador Sim. Valadares. Não só pela quantidade de profissionais, mas pela importância que esse trabalho que vocês exercem possui na vida de inúmeras pessoas. Voltado mesmo para a questão da estética, do realçamento de autoestima, enfim. Na sua visão, como uma profissional dessa área, por que isso tem acontecido? As pessoas, elas têm buscado mais se cuidar, elas querem se sentir bem. É aquela coisa, ninguém quer acordar feio amanhã. Todo mundo quer acordar mais bonito, quer olhar no espelho, quer se sentir bem. E, assim, mais do que um procedimento que você faz, é aquele resultado, porque, assim, é nossa obrigação como profissional entregar resultado. Sim. Mas a gente tem que entregar algo além do resultado. E a gente ajuda as pessoas a conquistarem autoconfiança.
Porque quando a pessoa tá mais bonita, ela tá se sentindo bem com ela mesma, ela fica com mais confiança. É como se você se sentisse imbatível, nada vai me abalar. Aquela coisa. É igual o dia que eu fiz a limpeza de pele. Eu fiz minha limpeza de pele essa semana, né? Que eu faço uma vez no mês certinho. Sim. Nossa, eu fiquei me sentindo assim, super poderosa. Eu falei, ai meu Deus, que pele perfeita. Toda hora olhando no espelho. Que pele linda. Nossa, eu vou fazer aquele treino maravilhoso. Hoje o meu treino vai render mais. Tudo vai dar certo. Porque eu tô linda. Pensando na sua figura enquanto esteticista e pela experiência que você já tem, o que não pode faltar no trabalho de uma esteticista? O amor pela profissão. Porque, igual eu te falei, né? Entregar resultado, todo mundo tem que entregar. O profissional, é obrigação de nós, como profissionais, entregar um resultado de qualidade. Mas tem que ter um algo a mais, tem que ter um diferencial, aquele acolhimento com o paciente, sabe? O paciente chegou, a gente, né, dá aquele abraço, aquele bom dia, boa tarde, com alegria, receber mesmo a pessoa bem, oferecer um café, sabe, ter aquele cuidado com o paciente, se interessar pelos assuntos do paciente, porque às vezes a pessoa tá ali e ela quer desabafar, ela quer conversar, então a gente tem que se interessar pelo que a pessoa está falando com você, saber ouvir é importante. Quais são os procedimentos que uma esteticista está habilitada para poder fazer? Facial, corporal, depilação a laser. Aí no facial tem limpeza de pele, microagulhamento, peelings, corporal, criolipólise, massagens. São muitos procedimentos, né? E depilação a laser. Desses todos que você citou, qual é o que é mais... tem sido mais recorrente, pelo menos aonde você trabalha? Limpeza de pele. Limpeza de pele e depilação a laser. A limpeza de pele, entrando nesse gancho, e aí eu mais uma vez na minha posição de leigo, tá? Pra quem é leigo, para e pensa, mas limpeza de pele? Eu acordo todo dia, levanto, passo água no rosto, e aí passo ali a toalha, já tô com a minha pele limpa. Só que nós sabemos que o trabalho de uma esteticista, principalmente ali na ação de fazer uma limpeza de pele, vai muito mais além do que isso. Sim. O que consiste o trabalho de uma esteticista pensando no trabalho, né, da limpeza de pele? Quais são os produtos que o homem, quando acorda em casa, lava o rosto, passa a toalha, acha que está com a pele limpa, faz, que não é feito e com muito mais cuidado e trabalho na função de uma esteticista? O que acontece? Muitas pessoas pensam que a limpeza de pele é só para remover cravo, remover espinha, e não é. A limpeza de pele vai muito além disso. Por exemplo, a limpeza de pele, a gente promove o rejuvenescimento. A limpeza de pele, a gente consegue fazer um controle de oleosidade. A gente consegue fazer uma revitalização da pele, que às vezes a pele está muito desidratada. Então, são várias etapas. Por exemplo, a limpeza de pele lá na clínica, ela demora 2 horas. Por quê? O paciente chegou, deitou, a gente vai fazer a higienização da pele, a gente vai fazer a esfoliação da pele, a gente vai colocar uma emoliência, né? Aí coloca ali os ativos, põe uma máscara com mais emoliente, Sim. A pessoa fica no vapor com ozônio ali por uns 15, 20 minutos. Após isso, a gente vai fazer a extração. E ali a gente vai remover toda a sujidade da pele. Então, se tem acne, a gente vai fazer a remoção da acne, cravos, a gente vai conseguir remover toda aquela sujidade. Após isso, a gente vai colocar uma máscara personalizada de acordo com o tipo de pele do paciente. Então, e uma máscara calmante, porque na maioria das vezes fica vermelho, às vezes fica inchada, pós-extração. Sim. Depois disso, para complementar, eu gosto de fazer um peeling de diamante se a pele da pessoa tiver indicação. Peeling de diamante para poder fazer aquela esfoliação mais profunda, para ajudar no rejuvenescimento e clareamento da pele. Que aí a pessoa faz a limpeza de pele e a pele já clareia ali na primeira sessão, já na limpeza. Após isso, a gente vai colocar uma outra máscara de acordo com a necessidade do paciente. Depois, se tiver durante o dia ainda, a gente passa um protetor solar, mas assim, tudo personalizado. E temos resultados excelentes com a limpeza de pele, só com a limpeza de pele, de clareamento de manchas, controle de oleosidade. É muito bom. Pensando na limpeza de pele, e nós sabemos a importância da pele para a vida de qualquer cidadão, de qualquer ser humano. Sim. O que mais irrita a pele e que, na sua visão, as pessoas incorrem muito nesse erro
de passar algum tipo de produto ou de não ter um certo tipo de cuidado para alguma situação, enfim. O que mais prejudica a saúde e beleza da pele? Excesso de maquiagem. Ih, mulheres. Gente, tem que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, não gosto de usar maquiagem assim todos os dias. Raramente eu passo uma maquiagem. E eu gosto de fazer maquiagem com filtro solar. Né? Hoje em dia a gente tem filtro solar com cor, filtro solar em pó. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas tudo bem. Passou a maquiagem, não pode dormir de maquiagem. É um outro erro muito comum das mulheres, dormir de maquiagem. E não pode, gente, de maneira nenhuma dormir de maquiagem. Então, fez a sua maquiagem? Ok. Final do dia você vai remover. Passa um demaquilante, um sabonete indicado para o seu tipo de pele. Hidrata a pele após o uso da maquiagem. Tem que hidratar. Porque a pele ela fica irritada, ela fica sensibilizada. Então, tem que passar maquiagem. Outra coisa, que isso é um erro também dos homens. Não usar protetor solar, gente. Não pode. Quando eu era adolescente, eu estava estudando ainda lá em São Geraldo do Baixio, eu vi um filme, eu tinha 12 anos. E nesse filme foi muito engraçado, que falava o protetor solar é o futuro da humanidade. Isso é uma coisa que me marcou muito. Que, assim, foi uma coisa que eu levo para a vida. E, realmente, o protetor solar, ele é o melhor amigo da sua pele. Tem que usar, tem que reaplicar durante o dia. Não pode esquecer do protetor solar. Sobre o tratamento da limpeza de pele, e é onde eu quero chegar. Como você citou anteriormente, são vários os procedimentos que vocês, esteticistas, podem estar fazendo em outras pessoas, né, como profissionais. Mas qual que é o procedimento estético, e aí fique à vontade para poder falar, tá? Que mais te encanta em fazer nas pessoas? E por quê? Tem um, não vem com não. Todos são especiais. Não, eu amo todos os procedimentos, mas assim, o procedimento assim, meu queridinho é a depilação a laser. É depilação a laser, porque assim, eu recebo feedback todos os dias positivos de pacientes que mandando mensagem, agradecendo por ter feito a depilação a laser. E por o resultado que tem. Porque elimina pelos, trata foliculite. E tem um caso, assim, de uma paciente que me marcou muito. Ela me mandou mensagem, ela falou, ela fez 8 sessões na virilha. E ela tinha muita foliculite e a região era muito escurecida. Porque usava lâmina e raspava a vida toda. E ela já tinha mais de 10 anos de casada. Ela falou, Luanda, eu nunca consegui fazer amor de luz acesa. Eu só fazia amor com meu marido de luz apagada. Porque eu tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha. E após o tratamento com você da depilação a laser, acabou isso. Só luz acesa. Só luz acesa. E ela falou que a autoconfiança dela aumentou muito, a autoestima dela virou outra. E isso me deixa muito feliz, sabe? Olha só, como o trabalho de vocês, ele realmente é muito especial, até para algumas situações que podem parecer fúteis, mas para uma pessoa, como nesse caso, como você acabou de citar, representou muito a questão da depilação a laser. E pensando no que você falou anteriormente, a respeito desse caso, onde a sua paciente utilizava, né, e fazia a depilação com lâmina. O quão prejudicial são as lâminas para a nossa pele? E isso vale tanto para o homem e também para as mulheres. Sim, a lâmina ela irrita muito a pele, ela agride muito a pele. Então, deve-se evitar o uso de lâmina. A não ser que a pessoa vai fazer a depilação a laser. Porque, realmente, às vezes a pessoa corta. Tem pessoas que têm cicatrizes no joelho. Foi raspar a perna ali, se cortou. E aquela cicatriz vai ficar. Eu tenho pacientes também, homens, com a barba toda inflamada, assim, toda infeccionada mesmo. Com machucadinhos mesmo. Deu foliculite, irritou. Aí sangra. E a pessoa raspa ali, o homem raspa todos os dias. E é muito prejudicial. Aí começa a fazer a depilação a laser, acabou. Primeiro mês já parou de sangrar, já parou de irritar. Só alegria. Como você, enquanto esteticista, faz e o que você faz para poder se aperfeiçoar em relação às novas técnicas presentes na sua profissão, a tudo que há de novo no trabalho de uma esteticista?
é sempre importante a gente se atualizar, buscar fazer cursos, mentorias, né, ligada à nossa área. Só que assim, eu fico muito de olho nessas técnicas novas, nessas tecnologias novas, porque muitas coisas são modinhas. Tem aparelhos ali mesmo que eu não gosto, às vezes você pesquisa, eu pesquiso e vejo que tem outros tratamentos mais antigos e às vezes mais básicos, que a gente consegue entregar um resultado parecido ou até superior ao daquele equipamento. E aquele equipamento, às vezes, é um equipamento muito caro, que você só consegue trazer na sua clínica uma vez no mês, e tem que ter um número de pacientes muito grande para conseguir cobrir, porque o aparelho é locado. Então, eu acho que a gente tem que ficar atenta e tem que ver o que realmente vai funcionar, né? Fazer uma avaliação mesmo personalizada da pele, da região, né, que a pessoa deseja tratar, porque às vezes nem é só tratamento de pele, é um tratamento corporal. Então, a gente tem que ficar atento a esses equipamentos, a essas tecnologias novas, porque muitas das vezes elas são boas, outras vezes não são tão boas. Pode ter procedimentos mais básicos que conseguem entregar o mesmo resultado. Ser esteticista para você, qual que é o tamanho dessa última afirmação que eu fiz para a sua história de vida? Nossa, eu tenho muito orgulho de ser esteticista. Muito orgulho mesmo. E para mim é um grande sonho, né? Porque eu vim do interior. Eu nem sabia realmente se eu ia conseguir cursar uma faculdade. Então, tive bastante desafios pelo caminho. Então, é uma alegria muito grande para mim e para minha família ter me tornado esteticista, porque a gente cuida da família toda. Verdade. 2 semanas atrás mesmo, eu atendi meu avô. Ele saiu lá da cidade dele, né, lá de São Geraldo do Baixio, e veio fazer a limpeza de pele aqui. Fez remoção de verrugas também. Saiu todo feliz. Aí atendi meu avô, minha avó. É muito bom. Como a biomedicina entrou na sua vida? Então, na verdade, eu fiz a biomedicina mais pelo título de doutora. Somente, porque na minha área, né, já atuo na estética desde 2018, e a biomedicina foi só para agregar mesmo, porque nós, como esteticistas, respondemos ao Conselho de Biomedicina. Aí eu falei, já que eu respondo ao Conselho de Biomedicina, vou cursar biomedicina. O quanto que ser esteticista te completa com o título de ser uma biomédica, porque, e até mesmo a nomenclatura da profissão, ou das profissões, eu percebo ali, né, biomédica, esteta. Sim. O quanto que, não só pela questão do título, como você mesma falou, é importante, ou foi importante, você ter se formado no curso de biomedicina para poder agregar ainda mais valor na sua profissão, já também como esteticista. Então, é sempre importante a gente se atualizar, a gente buscar novos cursos, né? Talvez aumente o leque dos procedimentos também para muitas pessoas. Tinha procedimento mesmo que, por exemplo, eu pensava que nunca eu ia querer fazer, que eu não ia gostar, que eu ia continuar só com os mesmos procedimentos. Mas depois que eu fiz biomedicina, eu vi, nossa, esse procedimento também é interessante. Eu vou conseguir entregar muito resultado, eu vou conseguir elevar muitas autoestimas atuando com esse procedimento também. O que é beleza para você? É se sentir bem com a forma... Se sentir bem com a forma que você se olha no espelho. Porque a beleza não é só esteticamente, você tem que se sentir bem por dentro. Pensando na rentabilidade da profissão, ser uma biomédica esteta é rentável no mercado, no momento atual vivido por vocês, dentro desse mercado de trabalho? Sim, muito rentável. Tanto que quando eu fiz estágio no laboratório, o dono do laboratório até me ofereceu, né? Eu fui fazer o estágio, ele me ofereceu uma vaga. Quando ele me falou o salário, eu falei, o quê? Um biomédico no laboratório, né? Um biomédico que fica responsável por análises clínicas ganha só isso? Sim. Falei, não, eu já tenho minha clínica de estética, eu amo a minha profissão, eu amo ser esteticista, eu amo trabalhar com beleza, com autoestima. Obrigada. Qual que é o maior desafio de ser uma biomédica esteta em pleno 2025? O maior desafio?
Sei. Maior desafio. A maior mazela? Algo que você acha que deveria ser melhorado entre vocês, profissionais, enfim. Então, tem uma coisa assim que é um pouco chata, porque tem muita clínica de estética, só que esse não é problema. Tem mercado, tem espaço para todo mundo no mercado. Só que o que acontece? A desvalorização que os próprios profissionais colocam. Por exemplo, a minha limpeza de pele lá na clínica, ela custa R$200. Só que tem clínica que vende de 30. Nossa senhora. É a famosa prostituição do mercado. Prostituição do mercado. Então, eu acho que isso atrapalha a todo mundo que trabalha bem, sabe? Que entrega um resultado bom, que ajuda as pessoas, os pacientes a se reconectarem com a sua autoestima. A maioria das clínicas, o valor é esse. 200, 180, 250. Mas tem várias clínicas que vendem por R$30, R$50. Já cansei de ver. Aí são vários produtos, igual eu falei, né? As etapas da limpeza de pele. São vários produtos, várias etapas. Aí 2 horas com o paciente por R$30. A conta não fecha. A conta não fecha. O quanto que essa banalização do trabalho de uma biomédica esteta, pensando, por exemplo, nesse exemplo que você acabou de dar, de algo que você faz que é um valor X, e que outros profissionais fazem no valor de 4, 5 vezes menos X. O quanto que isso prejudica a imagem da profissão? Nossa, prejudica muito. Eu fico, assim, chateadíssima quando eu vejo. Só que, assim, graças a Deus, igual eu te falei, a pessoa sabendo, né, trabalhar de forma correta, a pessoa se destacando, não me atrapalha. Por exemplo, a pessoa que faz uma limpeza de pele lá na clínica, que faz uma limpeza de pele comigo, ela volta para fazer de novo. Porque o correto é fazer uma vez no mês. A maioria faz certinho, corretamente, uma vez no mês. Aí eu não sei como que essas clínicas que vendem por R$30, R$50 conseguem sobreviver, fechar, né, as contas no final do mês, sinceramente. Qual que é o maior sonho que você já realizou sendo biomédica esteta? O maior sonho? Eu acho que é conseguir atender um número grande de pacientes por mês na depilação a laser. Eu atendo mais de 260 pacientes por mês. Porque por a depilação a laser ser muito rápida, 15, 20 minutos por paciente, a gente consegue atender um número grande por dia. Então, dá para atender muitos pacientes. E é muito bom, né? Você conseguir levar um procedimento de qualidade para outras cidades. Sim. A maioria das vezes são cidades menores, que seria muito difícil para a pessoa se deslocar e vir até Valadares para estar fazendo o procedimento. Então, a gente consegue levar o procedimento até a cidade da pessoa. Isso é muito bom. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar sendo uma biomédica esteta? Ai, nossa. Uma clínica de estética dos sonhos. Uma clínica de estética, assim, sem precisar pagar um aluguel mesmo, sabe? Ter minha própria clínica. Eu tenho a minha sócia, né, a Lorena, na Ravivari, e pretendo continuar na sociedade com ela, porque a nossa sociedade dá muito certo. Então, o nosso sonho, né, ter uma clínica grande, sem precisar pagar o aluguel. Uma clínica nossa mesmo, do nosso jeitinho. Tudo do nosso jeitinho. Pensando em toda a experiência que você possui na área da estética, cuidando de outras vidas, em um setor, podemos dizer assim, tão importante e valioso, principalmente para vocês mulheres, que é a parte estética. Você já deve ter ouvido inúmeras histórias, já deve ter chegado na sua clínica inúmeros relatos impactantes, pessoas que chegaram lá com autoestima totalmente baixa, sem perspectiva nenhuma de melhora, por inúmeras outras razões, mas que também estão ligados com a questão da beleza, ou da falta de estética, ou da falta de autoestima mesmo, enfim. Sim. Feita essa pequena introdução, qual que é o grande relato, ou o relato que mais te impactou em toda a sua carreira, e que através desse relato, e através do seu trabalho, você pôde mudar essa história? Foi realmente dessa paciente que eu havia comentado antes,
que ela me relatou, né? Foi paciente de depilação a laser, que ela não conseguia fazer amor com o marido dela com a luz acesa. Só fazia de luz apagada porque tinha vergonha de mostrar, porque a parte íntima era escurecida, cheia de foliculite. Então, após o tratamento com a depilação a laser, isso mudou. Ela conseguiu fazer amor com o marido dela de luz acesa, a autoestima dela melhorou, a autoconfiança dela, ela conseguiu conquistar essa autoconfiança. Esse foi o tratamento assim que eu fiz, que mais me marcou, o depoimento que mais me marcou, com certeza. Autoestima para nós homens é uma coisa, e é a minha percepção, tá? A minha opinião. Mas autoestima para vocês mulheres é outra completamente diferente e eu acho que num patamar muito mais elevado e avançado. Aonde eu quero chegar? Qual que é o poder da autoestima na vida de vocês mulheres? Então, com a autoestima, quando a gente tem a nossa autoestima lá em cima, a gente consegue realizar nossos sonhos, a gente consegue alcançar tudo porque a gente tem confiança no que a gente está fazendo. Então, se a gente está bem, a gente consegue cuidar de outras pessoas, a gente consegue conquistar nossas coisas. Eu acho que autoestima, a gente consegue, com autoestima, a gente consegue conquistar tudo. Autoestima, para mim, gera autoconfiança. Qual que é a importância de se posicionar da melhor forma possível nas redes sociais, pensando na sua figura enquanto biomédica esteta, até pelo fato de que você não deixa de ser uma profissional autônoma. Sim. E vários outros tipos de profissionais autônomos realizam também esse trabalho de posicionamento dentro da rede social, porque a rede social acaba sendo um catálogo do seu trabalho. Sim. E nós sabemos hoje em dia o poder que as redes sociais possuem na vida e principalmente profissionalmente falando. O quão importante é o seu perfil do Instagram, por exemplo, pensando na captação de clientes? Olha, é fundamental a gente ter um bom posicionamento no Instagram, porque, igual você falou, no Instagram, a gente vende pelo Instagram. Então, quem não é visto não é lembrado. Sim. Então, você tem que aparecer, sim, todos os dias. Você tem que mostrar, as pessoas gostam de acompanhar a sua rotina. Os pacientes gostam de ver você realizando um procedimento estético. Às vezes, o paciente chega para você, a pessoa, né, chega para você no Instagram. Wanda, eu quero fazer aquele procedimento que eu vi você fazendo. Eu quero fazer esse procedimento. Então, a gente tem que estar mostrando ali a rotina, mostrando alguns dos tratamentos, às vezes, assim, um pouquinho dos bastidores também. O pessoal gosta muito de ver, de acompanhar ali os bastidores. E tem que aparecer todos os dias, não tem jeito. Qual foi o momento mais triste da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Assim, foi um momento desafiador, né? Foi em plena pandemia, eu passei por um divórcio e eu trabalhava numa clínica de estética e foi bem desafiador, porque agora eu estava sozinha, eu tinha que dar conta de tudo, de todas as despesas da casa, e eu tinha acabado de iniciar uma pós-graduação fora de Valadares, então além de pagar a pós-graduação, eu tinha que pagar todas as despesas, né? Hotel, alimentação, tudo. E a conta não fechava. Eu tinha que escolher qual conta eu não vou pagar esse mês. Essa aqui. Escolher qual conta eu vou pagar esse mês. Então, foi bem desafiador. Mas foi um momento, assim, que eu me fortaleci muito. Foi um momento, aquela coisa, assim, tudo ou nada. Foi um momento que eu arrisquei muito. Porque eu saí dessa clínica de estética e entrei como sócia na Ravivari, sem 1 centavo, e pagando parcelado. E aí eu fui trabalhando e fui pagando a minha parte da clínica parcelado. Aí comecei a pegar muitas viagens fora de Valadares, com depilação a laser, para poder ir me ajudando. Foi um momento que eu trabalhei muito para poder conquistar o que eu tenho hoje, para poder sair daquela maré que eu estava. Tava muito desafiador, tava muito complicado. Foram, assim, dias... E eu não queria pedir ajuda para minha família. No início que eu passei por esse processo do divórcio, eu nem falei com a minha família foi saber depois. Então, passei por algumas dificuldades. Foi bem difícil, foi bem sofrido. Mas passou.
Tudo passa. Com certeza. Tudo passa. E graças a Deus, consegui. Em menos de um ano eu consegui pagar a minha parte na clínica. E aí as coisas foram só melhorando. O quanto que esse momento de dificuldade que você viveu te auxiliou a fortalecer ainda mais a sua imagem como mulher? Eu acho que em vários momentos da vida, às vezes a gente se perde. E nessa época, a minha autoestima ficou muito baixa, porque eu pensava, o que é que eu fiz de errado? Onde eu errei? O que é que eu deixei de fazer? Então, a gente se culpa muito. Aí, depois eu fui entender que não era culpa minha eu estar passando por aquela situação, mas que eu tinha que sair dela. Não era culpa minha eu estar naquela situação, mas que eu tinha que dar um jeito e sair daquilo. Sim. E graças a Deus eu consegui sair. E eu entendi que eu precisava me priorizar. Que eu tinha que me valorizar. Em primeiro lugar, eu tinha que me amar. Só assim eu ia conseguir amar outras pessoas. Isso melhorou até na questão da minha profissão. Por quê? Se você não se cuida, como você vai conseguir cuidar de outras pessoas? Então, foi um momento que eu me perdi, que eu deixei de me cuidar, que as coisas parecia que nada fazia sentido. E aí, diante de tudo aquilo, eu voltei. Voltei, me reconectei comigo e consegui sair de tudo aquilo, dei a volta por cima, a autoestima virou outra, consegui conquistar minha autoconfiança novamente. E é isso, superação, né? Com certeza. Em contrapartida, qual é o momento, ou qual foi o momento mais feliz da sua vida? Nossa. Eu consegui fazer uma cirurgia que eu queria muito. Era meu sonho colocar o silicone, colocar a prótese. E eu trabalhei muito. E foi pouco tempo depois, consegui. Com um ano, assim, comecei a juntar o dinheiro, assim. E isso foi antes de eu abrir a minha clínica. Sim. Foi quando eu estava trabalhando em uma clínica de estética. Aí, com um ano, eu comecei a juntar e consegui fazer a minha cirurgia, consegui colocar a minha prótese de silicone. Nossa, foi gratificante eu falar, nossa, o meu dinheiro, o dinheiro do meu suor, o dinheiro do meu trabalho. Muito bom a gente conseguir. Quem é Luanda Neves? É muito complicado, né, a gente falar da gente. Se perguntar os defeitos, a gente até fala melhor. Agora, eu acho que eu sou uma pessoa que corre atrás dos sonhos, que defende o que acredita, defende as amizades. Em primeiro lugar, tudo é Deus e a família. E é isso. Porque eu acho que quando você coloca Deus em primeiro lugar e você prioriza a sua família, tudo dá certo. A gente fica mais forte para enfrentar os desafios da vida. O que te deixa triste? O que me deixa triste? Olha, ver criança passando necessidade. A gente vê muitos... Uma coisa que aconteceu ultimamente, nos últimos dias, que me deixou muito triste, foi o caso de uma mulher que levou mais de 60 socos no rosto. O rosto ficou desfigurado. Então, a gente vê esses casos. Eu, como mulher, fico muito triste em ver isso. Em ver que ainda tem isso. E, infelizmente, a gente, como você tocou nesse assunto, é algo muito recorrente, né? Muito recorrente. Todo dia parece que tem algum feminicídio ou uma tentativa de feminicídio, e realmente é algo que chama muita atenção, negativamente falando. O que te faz chorar? Ai. Ver os meus sobrinhos tristes me faz chorar. Ver alguém da minha família passando algum problema de saúde. Mas, assim, depende muito, porque até dependendo do filme, eu sou bem chorona. Dependendo do filme, eu choro.
Defina a sua vida com uma palavra. A minha vida com a palavra? Superação. Defina a sua história de vida com uma frase. Pessoas curadas curam pessoas. Defina essa conversa com uma palavra. Produtiva. E foi pra lá de produtivo ter você aqui. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma Eu honra. que agradeço. Gratidão eterna por ter tirado um pouquinho do seu tempo, do seu dia para estar aqui. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. É sempre um prazer estar aqui. Com certeza voltarei mais vezes. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tamo junto. Luanda, mais uma vez, obrigado. O Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto amanhã com mais uma entrevista especial com alguém essencial para a história da nossa cidade. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.